uma forma especial. Toque em nossos corações, Senhor. Fala, Pai, precisamos te ouvir, Senhor. Fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve. Em nome de Jesus, Senhor, toma o teu filho nas tuas mãos. Coloque a palavra de sabedoria na boca do teu servo. Usa como tu queres, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar. Irmãos, Deus faz milagre na nossa vida, não faz, irmãos? Faz ou não faz? Faz. Sabe qual é o maior milagre na realidade que Deus já fez por nós? Foi o mais importante, que é a salvação. Amém. Não existe milagre mais importante. Não existe milagre mais importante, irmãos, do que a nossa salvação. Nós fomos privilegiados. Eu vou repetir. Nós fomos privilegiados por sermos salvos. Aleluia. De repente alguns podem dizer assim: ah, missionário, nós fomos salvos, nós temos sorte de ser salvos. Irmãos, nunca foi sorte. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo de número 16, versículo de número 1. Aleluia. Provérbios 16, versículo de número 1. Acharam aí? Se não achou, eu leio aqui. Diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu vou repetir novamente. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Irmãos, tem algumas pessoas que acreditam em amuletos da sorte, né? Tem gente que acredita muito na sorte, no trevo de 4 folhas, né? Ou de qualquer outro talismã. Tem gente aí que tem cada coisa que diz: não, é isso aqui que me dá sorte, né? Mas a sorte, eu fiquei pensando hoje, enquanto estava buscando a Deus e preparando essa palavra: o que é sorte? O que é sorte? O que é sorte, irmãos? O que é sorte para você? O que é sorte? Você deu sorte de ter sido salvo? Sim ou não? Você acha que deu sorte? Nós não podemos. A misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus? Nós não podemos deixar de desejar boa sorte para as pessoas, não é? Quando a gente vê uma pessoa, a gente fala assim: boa sorte lá para você, né? Quando alguém vai a algum lugar, a gente deseja boa sorte uns aos outros, ao vê-lo enfrentar algumas situações difíceis. A gente nunca vai desejar uma má sorte para a pessoa, né? Porque a sorte, irmãos, na realidade presume que nós vivemos em um mundo do acaso. Por que um mundo do acaso? Porque a gente entende que algumas pessoas têm sorte, mas que outras não têm sorte, né? A gente não diz assim: mas fulano tem muita sorte, né? E outra hora a gente fala assim: fulano ali não dá sorte com nada.
Então a gente entende. É hora que eu falei, eu não tive sorte. É verdade. Nós supomos que nós estamos sujeitos ao que a vida nos coloca aí, alguns tendo sorte, outros não tendo sorte, né? Mas a sorte sugerir que qualquer coisa pode acontecer, o que está fora do nosso controle, né? Então, quando a gente pensa assim sobre a sorte, a gente acha que a sorte não está bem no controle. Se acontece uma coisa boa, Sim. foi boa sorte, né? Pois é. E se for coisa má, fulano não teve sorte. Verdade. Agora, que parece, irmãos, que tem pessoas que têm sorte, parece que tem. Missionária Magna está sorrindo aí, que a gente conhece uma irmã lá de Vitória da Conquista, né? E a irmã lá de Vitória da Conquista é Mila, né? Mila, esposa do irmão Adson, né? Todo sorteio, quer dizer, não é todo, mas a maioria dos sorteios ela ganha. Gente, quando vai sortear alguma coisa, o pessoal pergunta assim: a irmã Mila vai estar concorrendo? Vai, então não quero não quero nem comprar o bilhete. Não quero nem comprar o bilhete, porque parece realmente que a irmã Mila, assim, tem muita sorte. Então essa ideia de sorte, ela varia muito. Agora, você sabia que a Bíblia fala sobre a sorte? E a Bíblia chega a dizer que a ideia de tirar a sorte para tomar uma decisão é mencionada muito no Antigo Testamento. Você sabia que as pessoas utilizavam a sorte para decidir as coisas? Aí talvez você vai me perguntar assim: missionário, então Deus aprova ou não sorteios? Deus aprova ou não a sorte? Como eu falei para os irmãos, a prática de lançar sortes, ela é antiga, muito antiga mesmo. Ela é mencionada muitas vezes no Antigo Testamento e foi mencionada 7 vezes no Novo Testamento. Ao longo do tempo, irmãos, Deus permitiu, entenda uma coisa, eu não estou dizendo que Deus queria assim, mas Deus permitiu que se lançasse sorte para descobrir a vontade de Deus em determinadas situações. Existem vários textos bíblicos, lá em Josué, lá em Crônicas, em outros textos, aonde era lançado a sorte para ver quem estaria sendo selecionado. Por exemplo, Deus ele permitiu a Josué, na divisão da terra de Canaã, que as pessoas lançassem sorte para saber o que a pessoa, que pedaço de terra de repente a pessoa estaria recebendo. Josué capítulo 18, versículo 10 diz assim, ó: Deus ordenou a divisão da terra de Canaã. Deus ordenou a divisão da terra de Canaã entre as 12 tribos de Israel por meio de sortes, práticas mencionadas também em Números. Então Deus permitiu, irmãos, que lançasse sorte para descobrir quem era a pessoa que deveria possuir cada terra. Quer ver uma outra coisa que tem no Antigo Testamento que foi lançado sorte? A Bíblia fala que Jonas foi chamado por Deus para pregar em Nínive, né? Jonas desobedeceu a Deus e não foi pregar. Jonas entrou no navio. E a Bíblia vai dizer que naquele momento houve uma tempestade muito, mas muito grande mesmo. E os marinheiros, pessoas experientes, começaram a falar: o que é que está acontecendo? E a Bíblia fala que o navio foi jogado para a direita, foi jogado para a esquerda, e eles perceberam que de repente começou o navio a afundar. E eles começaram a jogar as coisas para fora do navio, pensando assim: não, nós vamos jogar fora o peso e o navio não vai afundar. E o navio continuou levado para um lado, levado para o outro. E os homens pensaram assim: olha, eles não eram servos de Deus, veja bem, mas eles pensaram: tem alguém aqui que não está bem com Deus.
Quem estava lá nesse navio, irmãos? Jonas, deitadinho, sossegado, pensando assim: não, eu vou para, Deus me mandou pregar em Nínive, mas eu vou para Tarsis, que é para o outro lado, né? Para Jope, que é para o outro lado. E a Bíblia vai dizer que ele entrou nesse navio, e Deus então resolve permitir que os marinheiros ali lançassem sorte para descobrir quem era o culpado, né? E a Bíblia diz assim em Jonas capítulo 1, verso 7: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles lançaram sorte. E diga para quem caiu a sorte: para Jonas. Então, como eu falei para os irmãos, Deus permitiu que se lançasse sorte para decidir muitas coisas, para descobrir muitas coisas. A Bíblia fala que, por exemplo, Deus permitiu ao sumo sacerdote que fosse lançado sorte para determinar o destino de cada um. Por exemplo, quando haveria um sacrifício de cordeiros, era lançado sorte, de cordeiro não, de bode, para saber qual bode que deveria ser sacrificado para o Senhor e qual seria o bode emissário, ou seja, também chamado de bode de Azazel. No livro de Levíticos, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Levítico capítulo 16, verso 8, está escrito isso. Levítico capítulo 16, verso 18, está escrito assim, ó: no dia da expiação, o sumo sacerdote lançava sorte sobre 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel, que era o bode expiatório. Azazel, irmãos, ele é o nome que se refere a um lugar desolado, ou seja, um seria o bode seria sacrificado para o Senhor e o outro seria o bode que deveria ser eliminado. Então Deus, volto a dizer, não é que Deus aprova, irmãos, e não é que é da vontade de Deus que você fique baseando a sua vida de sorte. Tanto é que se você perguntar assim, Antônio Carlos, eu posso jogar jogo do bicho que fala? Tem vários Jogo do bicho na lotérica para ver se eu tenho sorte? Olha, são chamados de jogos de azar. Jogos de azar. Por aí você já tinha. Será se é de Deus você está jogando jogos de azar, irmãos? Será se é de Deus? Quantas pessoas não já perderam riqueza, bens, jogando jogos de azar? Pessoas que perderam seus bens, pessoas que faliram a sua família, faliram empresas, porque jogaram jogos de azar. Irmãos, existe hoje esse jogo do tigrinho falado, né? Isso, irmãos, é uma coisa diabólica, irmãos. Porque o que tem pessoas, irmãos, que entraram nesse vício dos jogos, que perderam tudo que tinha. A família, meu Deus do céu, já não sabe mais o que fazer. Vendeu tudo que a pessoa tinha para pagar esses jogos, procurando a sorte. Como eu lhe falei, Deus permitiu que fosse lançado sorte. O que é missionário lançar sorte? É como eu falei, era lançado sorte para descobrir qual animal seria sacrificado e qual animal seria livre. Mas na realidade, irmãos, todas as vezes que as pessoas se envolvem com lançar sorte, eles acabam entrando numa confusão. Era da Bíblia, como eu falei, a Bíblia sempre menciona. Você quer um exemplo aqui? Lá em Mateus capítulo 27, versículo 35, vai falar que os soldados romanos, eles lançaram sorte para dividir as vestes de Jesus aos pés da cruz.
permitia, irmão, que se lançasse sorte. Volto a dizer, não é que Deus manda você viver a sua vida baseada em sorteios. Mas você quer ver uma coisa aqui? No livro de Atos capítulo 1, verso 26. Quando Judas, que traiu a Jesus, foi retirado de certa forma dentre os 12, né? A Bíblia vai dizer que foi escolhido um 12º discípulo. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, verso 26, que se lançou sortes. Os 11 apóstolos sortearam para decidir quem iria substituir Judas. Olha o que diz ali em Atos capítulo 1, verso 26. Olha o que diz. Ao lançarem as sortes, a escolha recaiu sobre Matias. Assim, ele foi contado como um dos 11 apóstolos. Então, uma coisa é lançar sorte para descobrir algo. Outra coisa é você ir se envolver com jogos de sorte e de azares. Eles foram decididos quem seria o 12º discípulo através desse sorteio, mas a palavra de Deus vai nos mostrar que a decisão mais séria, irmãos, não é confiar na sorte, mas é esperar em Deus. Olha o que diz Provérbios capítulo 16, versículo de número 33, diz assim: os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus. Então, se Deus decide livrar, salvar uma pessoa, não vai depender da sorte daquela pessoa, vai depender da vontade de Deus. Antônio Carlos, porque eu tenho sorte, eu tenho tanta sorte que eu não preciso nem servir a Deus. Meu irmão, aí você, minha irmã, está fazendo a pior bobagem da sua vida, achar que quem tem sorte não precisa servir a Deus. Era onde a pessoa podia pensar assim: eu tenho sorte por servir ao meu Deus. Nós estamos certos de Deus, irmãos. Nós temos um privilégio incrível de não depender da sorte, mas ir diretamente ao trono de Deus por meio de Jesus e pedir a Ele sabedoria, e pedir a Ele orientação, e pedir a Ele que derrame sobre as nossas vidas toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Irmãos, nós não precisamos fazer como aquelas pessoas, cruzar os dedinhos e torcer pelo melhor, enquanto nós evitamos às vezes passar por baixo de uma escada, né? Tem pessoas que não passam por baixo de uma escada de jeito nenhum, e tratar gato preto com desconfiança, achando que o gato preto não vai dar azar. As pessoas não dizem isso? Pois é, a ordem do universo, de toda a criação de Deus nessa terra, a sua escolha, a minha escolha, para que em nome de Jesus, a nossa família também, sejamos salvos, nunca dependeu de sorte, mas dependeu de Deus. A própria criação do universo, irmãos, nunca dependeu de sorte. As pessoas dizem que não foi Deus que criou as folhas, foi um Big Bang que explodiu e tudo passou a existir. Porque a gente está num planeta que foi sorte. Houve uma explosão, depois os micro-organismos passaram a vir de dentro da água e saíram da água, os micro-organismos foram se avançando
e dos micro-organismos vieram os animais, e dos animais o povo vai dizer a loucura que veio o macaco, e que o homem veio do próprio macaco. Irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo número 3, diz assim, ó, Hebreus 11, 3: pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do aparente, ou seja, não foi feito da obra por acaso, foi o próprio Deus que criou todas as coisas. Lá no Salmo capítulo 33, versículo número 6, está escrito assim, ó: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Então essa terra que nós vivemos hoje, nós não vivemos ela pela obra do acaso, que explodiu o Big Bang e tudo passou a existir. Sabe por que não é verdade isso? Porque o Salmo de número 33, versículo de número 9, está escrito assim: ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Assim eu quero dizer nesta noite, a tua vida não depende de sorte, a tua vida depende de Deus. Vida e criação não foi obra do acaso, foi intencional, não foi acidental, foi Deus que planejou. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, verso 27: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos criados por Deus não como obra do acaso. Não foi sorte ou acaso que nos trouxe à existência, foi Deus que nos formou e nos deu a vida. Existe uma teoria, irmãos, que essa teoria é ensinada nas escolas. Eu acredito que ensina até hoje, eu não tenho muita certeza não, até porque eu já me formei há mais de quantos anos, mãe? Mais de 30 anos, então eu não me lembro mais. Bem mais de 30. Eu não me lembro mais. Mas na época que eu estudava, tinha uma teoria chamada teoria da evolução. Teoria da evolução, ou chamado evolucionismo. E eles ensinavam o seguinte sobre a seleção natural. Quem ensinou isso, o principal que ensinava, chamava-se Charles Darwin. Era chamado de materialismo ou acidentalismo. Olha o que ele acredita: que a criação foi um acidente. Foi um acidente. Nesse campo filosófico, eles tinham a visão que o universo e a vida existem sem nenhuma intenção. Foi obra do acaso, que não foi Deus que criou, apenas se explodiu. E esse projeto não dependia de um Criador supremo, como nós acreditamos. É chamado materialismo ou naturalismo. Esses filósofos, eles pensam sobre isso. Eles pensam sobre essa lógica. Tudo que existe é fruto de interações casuais. Foi tudo obra do acaso. Mas, irmãos, segundo a Bíblia, nada foi obra do acaso. Tudo depende da vontade de Deus. Eu vou repetir: nada que acontece na nossa vida, irmãos, é obra do acaso. Tudo depende da vontade de Deus. Amém, Jesus. Eu não vou entrar aqui hoje para falar sobre isso, mas nós entendemos que existe 3 vontades de Deus. Existe a vontade natural, existe a vontade permissiva, existe a vontade soberana de Deus.
Nós fomos abençoados com a vida pelo nosso Criador. Em Colossenses capítulo 1, verso 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, o que é isso, Antônio Carlos? Tudo continua a existir, perdurar, resistir ao tempo ou às situações difíceis. Não se trata, irmão, de ser sortudo por estarmos vivos. Não se trata de ter sorte, mas se estamos vivos, se estamos com saúde, é pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade de Deus. Não se trata de ser sortudo, mas se trata sim de louvar aquele de quem todas as bênçãos fluem. As bênçãos de Deus, irmãos, são abundantes demais na Bíblia. A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 1, verso 17, que todo presente bom e perfeito não é obra do acaso, vem diretamente de Deus. No Antigo Testamento, como nós falamos, nós lemos várias histórias, entre outras histórias, a história de Jó, que foi abençoado na parte final da sua vida, mais do que a primeira. Deus concedeu graça, irmãos, graça comum sobre todas as pessoas, fazendo o seu sol nascer sobre os bons e sobre os maus. É ou não é, irmãos? O sol nasce só sobre quem tem sorte? Não, o sol nasce sobre todos, a chuva cai sobre todos. Chega às vezes, irmãos, a gente pensar assim: Deus é tão bom com os injustos. Irmãos, Deus é bom com todos, sobre os justos, sobre os injustos. Mateus capítulo 5, verso 45, fala que a chuva cai sobre todos, o sol está sobre todos. As bênçãos vêm de Deus sobre a nossa vida. Não é uma questão de sorte, irmãos. Não é uma questão de sorte. Mas eu vou te dizer para você: as escolhas e as ações dos indivíduos têm consequências boas e ruins. Afetam as pessoas de uma forma positiva ou negativa. Aí já não depende de sorte nenhuma, depende de decisões. Eu tenho até uma mensagem que eu preguei uma vez, está até no YouTube essa mensagem: decisões que traçam destinos. Olha o que vai dizer em Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Veja que não é sorte. Diz assim, Deuteronômio 30, 19: o céu e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então a Bíblia vai estar dizendo assim: se você quiser ser feliz, escolhe a vida, escolhe a Deus. Não fique achando que vai depender da sua sorte. Nós vamos sentir sempre as consequências das nossas decisões. Nós vemos por aí a dor, o sofrimento na vida das pessoas, por conta não de sorte ou de azar, mas por conta das decisões que as pessoas tomaram. Decisões. Os humanos, irmãos, os seres humanos têm a capacidade de fazer escolhas certas ou erradas, de perceber quando algo está certo ou está errado. Esta habilidade que todos nós temos, ela ficou bem clara na vida de Adão e Eva, que a Bíblia fala que Adão e Eva não comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque deram sorte
ou porque mesmo foram obrigados, não. Eles decidiram, e eles não tiveram nem sorte e nem azar, só tiveram consequência das suas próprias decisões. Não foi por acaso não, mas foi a escolha deles. Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você nessa noite aquilo que está escrito lá em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, que diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, não desejando que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. As pessoas que serão salvas não serão salvas por sorte ou por azar, mas por decisão. Que bom que eu não dependo da sorte para ser salvo. Eu dependo da decisão de reconhecer Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Assim somos todos nós. Sorte não tem papel algum na decisão da salvação. Nada é aleatório. O Senhor tem um plano perfeito desde o início para salvar a nós, para salvar o seu povo. Ele escolheu esse plano antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 4, está escrito assim: porque Deus nos escolheu. Aleluia. Não foi sorte, irmãos. Não foi sorte, não foi decisão. Deus nos escolheu dele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos neste momento. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7, diz assim: Pois vós sois um povo santo para o Senhor vosso Deus. O Senhor teu Deus escolheu você para ser seu povo entre todos os povos que existem na face da terra. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu lembrei onde está escrito isso, mano. Está escrito na minha moto. Um dia eu encontrei esse adesivo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E eu colei na moto esse adesivo. E todas as vezes que eu pego essa moto, eu lembro que a minha vida, a sua vida, a nossa vida nunca dependeu de sorte, mas dependeu de Deus. Se coloque em pé em nome de Jesus.